Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a terceira e última parte do nosso estudo dessa quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, estudo realizado às 20 horas. Estamos começando hoje, recomeçando o Livro dos Espíritos. Na primeira parte falamos sobre o índice, na segunda parte falamos sobre a primeira parte da introdução ao Livro dos Espíritos, mas a introdução que nem todos têm aí, porque é a introdução do tradutor José Herculano Pires. E nessa introdução, a segunda parte dela fala sobre a codificação espírita. Eu vou ler um trecho aqui. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Ou seja, ele é a pedra de lançamento e já é a pedra fundamental também, né? Então ele vai dizer o seguinte: poucas pessoas, às vezes espíritas há muitos anos, mas se não estudou sistematicamente a doutrina, não consegue perceber isso. Ele é dividido em 4 livros, que é desmembrado depois por Allan Kardec em outras 4 obras. Então, por exemplo, o Livro dos Médiuns, a gente tem o Livro dos Espíritos, temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 pedaços, que é desmembrado então nos outros 4 livros, como veremos a seguir. O Livro dos Médiuns é desmembrado, é um desmembramento, melhor dizendo, do livro segundo do Livro dos Espíritos, que chama justamente Mundo Espírita ou dos Espíritos. E aí vai tratar, no Livro dos Médiuns, da comunicabilidade, de toda a relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, estou atropelando as palavras, é o desdobramento do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, aquele que fala das leis morais, que eu apresentei agora há pouco o índice, né? Aquele que eu brinquei e falei que as pessoas, quando chegam nessa parte, costumam deixar os cursos, porque começa a falar em mudanças, em modificações internas, né? O Céu e Inferno é um desdobramento do livro quarto, aquele que nós acabamos de estudar recentemente, no fim do Livro dos Espíritos, que fala justamente do quê? Das esperanças e consolações, das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros, que tem também o conceito de paraíso, de inferno, de purgatório, segundo a doutrina espírita. E a Gênese, o quinto livro aí da codificação, aliás, chama Gênesis, os milagres e as predições, né? Ele vai se relacionar com vários livros, aos capítulos 2, 3 e 4 do livro primeiro, aos capítulos 9, 10 e 11 do livro segundo e partes dos capítulos do livro terceiro, né, que também tratam do assunto a respeito da formação do planeta, da criação, enfim, desses assuntos que são mais desenvolvidos no livro A Gênese. E aí tem as pequenas obras, né? As pequenas obras, como por exemplo O Principiante Espírita, é um livro também escrito pelo Kardec, ele é um desdobramento da introdução do Livro dos Espíritos. E o livro O que é Espiritismo, ele é um desdobramento do que nós estudaremos daqui umas semanas aí, dos prolegômenos, que é também uma breve introdução. Antes de começar a pergunta 1. Então veja que toda a obra do Kardec é muito didática, ele era um pedagogo brilhante, autor de diversos livros que eram utilizados nas escolas da França, quando a França era o país de maior cultura do mundo, no século XIX. E o Allan Kardec, ou o Hippolyte Léon, era discípulo de Pestalozzi, um dos grandes pedagogos da história da humanidade. Então, a sua obra melhor dizendo, foi escrita, então ano passado, mas a obra continua presente aí, extremamente didática. Herculano Pires vai nos dizer que o Livro dos Espíritos não é para ser lido apenas. Por isso que a Joana falou para o Divaldo, leia de novo, agora estude. Por quê? Porque ele é para ser estudado. Eu falo isso sem medo de errar, tá?
Você que está nos assistindo, que optou por conhecer a doutrina através do estudo sistematizado, você entrou pela porta certa. Porque conhecer a doutrina, como muitas pessoas, só através dos fenômenos da mediunidade, não é conhecer a doutrina. Conhecer a doutrina através de aspectos de palestra, né, que a gente fala nas palestras, também não é. É até engraçado isso, porque eu sou palestrante desde muito cedo. Ao seu companheiro da casa aí me levou com 13 anos para ajudá-lo a fazer uma palestra, e dali em diante eu comecei a fazer palestras espíritas. Claro, né? Era convidado muito mais pela caridade, acho, dos amigos, porque meu conhecimento muito parco até hoje mas claro que depois de 40 anos estudando, melhorou um pouquinho. Mas então, eu faço palestras aí de muito cedo, já fiz mais de 2.000 palestras, mas ninguém aprende nada com palestra. Pessoas falam de mim, mas como assim? Você é palestrante, fala isso? Olha, eu vejo uma finalidade muito grande nas palestras. A pessoa vai tomar contato com um tema, vai despertar para ir estudar. A palestra não é estudo. A palestra nós jogamos algumas ideias que podem ser muito importantes, mas se a pessoa parar por ali, não tem muita eficácia não. Ela precisa vir aprofundar isso, que é o que o Herculano fala. Esses estudos precisam ser feitos em profundidade, né? Não de forma superficial. Nós precisamos buscar a raiz do problema. Bom, aqui ele ainda vai falar da comparação entre os 5 livros, né? O Livro dos Espíritos com os outros 4. O que eu queria destacar no encerramento do nosso estudo de hoje é o seguinte: como Allan Kardec codificou a doutrina? Ele foi chamado para assistir o fenômeno que era muito comum na França da época das mesas girantes. Ele falava, imagina, isso é uma bobagem, né? Ele é cientista que era, falou, como que mesa vai dar resposta? Depois de muita insistência ele foi verificar, passava a mão assim, na hora que acabou a reunião, para ver se não tinha nenhum fio puxando a mesa, viu se embaixo não tinha nenhum jato de ar levantando a mesa, que a mesa batia o pezinho, respondia sim, não. Ele falou, gente, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha. Principalmente quando ele começou a perceber que as respostas eram inteligentes. E todo efeito inteligente é uma causa inteligente. E aí então ele começou a se interessar e pesquisar como cientista que era. Recebeu diversos cadernos, mais de 20 cadernos, de coisas que haviam sido escritas, das respostas dos espíritos. E aí então ele deu origem ao seu trabalho de pesquisa. Começou a fazer perguntas sérias, porque o pessoal perguntava, eu vou casar, vou ganhar na loteria, essas bobagenzinhas pessoais. Kardec não, né? Começa a fazer perguntas sérias e não para um médium. Ele faz para vários médiuns. Então ele correspondia, falava 6, 7 idiomas. Ele correspondia com grupos no Brasil, com grupos na Inglaterra, com grupos na Alemanha, em diversos países da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também. E ele mandava então cartas para esses grupos com perguntas, para que eles se reunissem e perguntassem para os espíritos. Esses grupos não se conheciam entre si. O único contato deles era com o Allan Kardec. E aí mandavam as respostas por carta, né? Na época não tinha e-mail, WhatsApp, nada disso. E quando ele ia ver as respostas, não é que o espírito lá nos Estados Unidos tinha dado a mesma resposta do espírito no Brasil, que por sua vez tinha dado a mesma resposta do espírito na Alemanha. Ele viu ali um caráter científico da universalidade. Os espíritos que estavam trazendo as respostas era, na verdade, um grupo chefiado por Jesus e que estava dando a mesma resposta em lugares diferentes, para médiuns diferentes. E então, só assim, ele só foi para o Livro dos Espíritos aquela resposta que foi dada por diversos espíritos através de diversos médiuns.
opinião de um espírito, se não tivesse nenhuma outra opinião, outras opiniões que corroborassem com isso, ele não colocou na codificação. Olha que fantástico. Por isso, por mais que eu adore o Chico, né, sou admirador do Chico Xavier, do Divaldo, de grandes escritores espíritas, nenhum fez o que o Kardec fez. O Kardec foi o único que seguiu um princípio científico da universalidade. Todos os outros médiuns colheram a opinião de um espírito. Então, Emmanuel ditou livro para o Chico, André Luiz ditou, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, mas não é o mesmo critério científico do Allan Kardec. Entenderam? Nós vamos voltar a falar disso ainda na introdução. Um abraço a todos.